No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar da polémica dos ciganos, homofobia, padres pedófilos e muito mais. Deixa-me ser racista por momentos. Nunca viste o Game of Thrones? Nunca vi o Game of Thrones. Meteorito na Terra, super vulcões e paneleiragem. As mulheres podem ir como querem. Se tens um problema com isso, conta-o-te. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, muito bem-vindos ao que será provavelmente o último episódio de sempre. Não, estou a brincar. Sem Barbas na Língua, não será o último episódio de sempre, mas tal como as grandes séries internacionais, nós vamos ter diferentes temporadas. Sim. E vamos tirar umas fériasinhas, não é? Preparar a segunda temporada. Férias disto, não é? Porque continuaremos a... Continuar a vergar a mola de outra maneira. Temos que ganhar dinheiro para ir de férias mesmo. Sim. Mas uma semaninha em armação de pera e tal. Sim. Ali na fonte da telha e pronto. E Ou tá na hora, que agora está... Na hora está bom, na hora está sempre bom. E bem-vindos. Comigo está o grandioso Guilherme Duarte. Esse sou eu, muito obrigado. E à minha frente, quem estava a falar antes, é o excelso Hugo Gonçalves. Pronto, podemos começar a fazer um flash um ao outro agora, não é? Sim, durante meia hora mais ou menos, vão ser barulhos assim. E pronto, o que é que nos trazes hoje? Hoje vamos começar outra vez por uma comichão, é isso? Sim, eu acho que o que as pessoas procuram é irritação. Uhum. E não temos tido suficientes dislikes, eu tenho visto no Facebook. Tivemos um na última... No Facebook não dá para fazer Facebook, dislike. não, desculpa, no YouTube. No YouTube, sim. Eu pareço aqueles velhos que confundem tecnologia, querem aumentar o som da televisão e mudam de canal. Nós temos sempre um dislike no YouTube nos primeiros 2 minutos depois de publicar. É sempre o mesmo gajo que vai lá para o dislike sem sequer ouvir. Estás a ver? Eu não consigo ver qual é. Não precisa, sabe que é merda. Não sabe que é. Vamos começar então pelos comichões. Ah, morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Começa tu. Queres que eu comece? A tua está mais bem pensada, a minha está a ser pensada neste momento. Está bem pensada, foi pensada no caminho para cá. Porque vi um porco, um humano que é porco, basicamente, a atirar uma beata pela janela do carro, que é uma coisa que eu vejo com muita frequência. Acontece. E, para já, é porco, acho que essa é a palavra. É um ato de egoísmo, porque não queres ter o cinzeirinho, não é? Não queres ter o carro empestado e ter o cinzeiro com beatas, então atiras para a rua. Curiosamente, em Espanha, isso tira pontos da carta, se fores apanhado. É? Ok. E se for outro tipo de lixo? Talvez. Também tem, não é? Senão é discriminar a beata. Exatamente. Discriminar a beata. A beata... Coitada da beata. Sim. A beata está... Que está a receber o rendimento mínimo garantido. Sim, está a arder, quer dizer, coitada está a arder e não vai ser discriminada. Sim. As minorias. Para já, há muita gente a tirar beatas para o chão, não é? Sim. Na rua. E eu acho que já chegámos a um ponto em que se muitas pessoas já se dão conta que atirar lixo para o chão é uma coisa... que é porca e que, olha, desculpa, te esqueci-me de desligar o meu telefone. Não faz mal, ora é essa, atende, responde, pode ser importante. Vou pôr no silêncio, sou uma pessoa um pouco distraída. E não foste tu que mandaste uma mensagem? Não. O meu telemóvel está ali, porque eu sou uma pessoa profissional, percebes? E então... Olha, coisas que me fazem comichão, gajos que não desligam o telemóvel quando vão gravar programas. Pois é, essa gentalha. E tornou-se comum, não é? Tu vais ali ao bairro alto e atirar-se as beatas para o chão. E acho que já está na altura de... Se as pessoas já não atiram outras coisas, a maioria... Portanto, eu acho que há pessoas que não atiram lixo para o chão, mas que atiram a beata. Eu, por exemplo. Tu atiras a beata. Eu neste momento não fumo, só fumo cigarro eletrónico, já deixei de fumar tabaco de homem. E
Aqueles com aromazinhos, é? Sim, com aromas e vou experimentando. Mas eu insiro-me nessa categoria. Mas eu penso sobre isso, porque sou incapaz de mandar lixo para o chão, seja qualquer espécie. Beatas do carro não mando. Isso não, até porque nunca, mesmo antes não fumava no carro, era muito raro. Mas se eu estiver na noite e ia fumar um cigarro, mando para o chão. E o que é que achas daquela coisa de Agora, também te digo, eu reconheço que é mas lá, imagina, estou com o maço de tabaco, aquele plástico, incapaz de mandar para o chão. Depois a beata, mando. Mas a diferença é que, onde é que tu mandas a beata? Porque não podes pôr no lixo, pode correr o risco de incendiar, nem sempre tens caixotes de lixo, tens que apagar no chão e depois pôr. Sim, muitas vezes faço isso, mas o que é certo é que se não estiveres ali, às vezes mas não olha há. assim, Mas é uma estupidez, sim. Se o civismo estivesse dependente da conveniência, da nossa própria conveniência, ninguém fazia nada, não é? Não se reciclava lixo, não. Não, uma estupidez. Aí choca-me menos nesses sítios porque todo o chão está cheio de copos de plástico e é limpo, não é? No fim da noite, por norma, passam lá a limpar. Aí choca-me menos do que na praia, por exemplo. Eu na praia também não me ponho. Levo um cinzeirinho ou um saco de plástico e levo. Não deixo lá a beata nunca. Mas mesmo essa atitude de depois alguém limpa... Podes contribuir para essa pessoa não ter que limpar tanto e para durante aquelas horas aquilo não fique mais sujo. E depois essa pessoa fica no desemprego. O Gonçalves, não pensas nas pessoas que vão limpar a rua. Para já vai haver sempre gente a limpar a rua. Mas isso era um argumento, por exemplo, que utilizavam muito comigo no Brasil. Quando eu me espantava com a existência de alguns trabalhos que são completamente obsoletos, como ascensorista. Um tipo que tu entras no elevador e ele te carrega no botão para onde queres ir. Os tipos que estão no supermercado, que são sempre imensos, ou seja, há mais empregados do que são necessários, e muitos deles para te pôr as compras dentro dos sacos, por exemplo, e para transportar os sacos a casa e irem contigo ao teu lado. E muitas vezes diziam, mas estás a dar emprego a essas pessoas. E eu dizia sempre, tu tens a criar uma sociedade em que não seja preciso um tipo para te meter as compras nos um escravo, não é? Uma espécie de escravo. Mas eu, por exemplo, no McDonald's ou noutros Burger King, há pessoal que levanta o tabuleiro, não é? No fim, vais tu pôr o tabuleiro e limpar a mesa ou não? Eu levanto o meu tabuleiro sempre. Eu fico naquela. Porquê? Porque eu estou num restaurante. Não é? Não estás num restaurante, estás no McDonald's. Está bem, mas eu estou... Estás a comer uma refeição por 4,80. Eu percebo que obviamente ninguém deve ter o trabalho, numa sociedade perfeita, lá está, ninguém teria o trabalho de ter que andar a limpar a porcaria que eu faço, não é? O que faz sentido é que cada um limpa a seguir ao que suja. Mas por outro, é como as bombas de gasolina. Quando passaram a ser self-service e eles reduziram nos empregados, os preços continuaram iguais. Eles ali, se cortarem empregados, porque toda a gente limpa as suas próprias mesas, eles não vão reduzir o preço do hambúrguer. Então eu sinto-me um bocado, espera lá, eu estou a pagar, mano. Isto é uma marca bilionária. Não tenho que eu agora andar a limpar. Limpa em casa. Às vezes sinto-me assim, mas outras vezes levanto. Até por vergonha. Se as pessoas ao lado vão achar-me porco. Está aquele gajo que antes de entrar aqui mandou uma beata para o chão e agora não arrumou o tabuleiro. A beata dentro do McDonald's para o chão. E o que é que te faz comichão, Guilherme? O que me faz comichão são muitas coisas que eu nem me estava a lembrar de nenhuma. Mas é quando a máquina do parquímetro está avariada. Okay? E tu tens que andar para aí 50 metros ou 100 metros até à outra máquina de parquímetro. Sinto-me vilipendiado na alma porque não só vou ter que pagar por um serviço que eu acho que é estúpido, como tenho que me deslocar a outra máquina. Minha vontade era, olha, esta está avariada, que está mesmo ao lado do meu carro, eu escolhi este lugar para não ter que andar e depois não devia ir à outra. E irrita-me profundamente e vou a esses 100 metros a resmungar com o mundo. E depois a outra está avariada. Quantas é que tu tens que procurar até ser aceitável? Tu metes um papelinho na janela a dizer a máquina está avariada. Quantas? 2? 3? Tens que ir à outra rua? É uma questão... Não é? As pessoas vão dizer, tens a aplicação, põe a aplicação, não sei o quê. Mas ainda não tenho a aplicação. Mas sei que dá jeito. Deve ser difícil viver assim, Guilherme. É muito difícil. Até porque toda a email dava um programa de irritações. Apesar achas que a seguir aos nazis, um dos grupos mais odiados são os funcionários da EML? Acho que sim, já havia aquele sketch dos Gato Fedorento que era o Hitler contra o funcionário da EML. Era uma pessoa consciente também a buscar isso. O Hitler com os funcionários da EML. Mas eu acho que uma coisa que é gira nos funcionários da EML, que é as pessoas que se queixam metem foto, bloquearam-me o carro e não sei o quê. Tipo, porquê? Porque não cumpriste a lei. Estás a ver?
se tu seguias as regras, podes não concordar com as regras, não é? Mas eu também, obviamente que ao pé da minha casa não havia parquímetros e de um momento para o outro puseram parquímetros. E eu é que tenho que andar a deslocar-me para ir pedir o dístico e nem tenho a morada fiscal ali, não posso pedir o dístico. E é uma treta. O que é que tenho que fazer? Pôr o carro no bairro dos Gigantes, que é o único sítio onde não puseram parquímetros. Olha, porque no bairro dos Gigantes chamam-lhe a máquina estranha que dá moedas. E então tiveram de tirar de lá. Há um bairro com ciganos perto de onde tu moras? Agora, sempre houve. Foram expulsos de Loures? Foram expulsos de Loures para ali. Não havia, na Braca, eu tinha lá mesmo barracas. Há uns anos eu lembro de ser miúdo e aquela zona era toda cheia de barracas ali. Tinha a Cova da Moura de um lado, depois a entrada de Benfica, as barracas de ciganos. Depois, entretanto, demoliram aquilo, puseram prédios. Mas em Alvalade, agora, onde eu moro, tem 200 metros de casa, é o bairro das Murtas, ali na Avenida do Brasil, que tem lá um bairro de ciganos. Sim. Mas nunca tive Mas problemas. não é um bairro exclusivo de ciganos. Mas é habitação social? É, sim. Pelo menos cá fora, porque eu nunca fui lá dentro bater às portas e perguntar às pessoas, fazer o censo. Mas cá fora parece exclusivamente cigano. Não sei se é ou não. Era bom que não fosse, ajuda, quando não há segregação. Isto leva-nos ao segundo bloco deste podcast, que tem a ver com 3 coisas que aconteceram esta semana, mas que nós vamos embrulhar no tema da liberdade de expressão. E o primeiro ponto tem a ver com as declarações de André Ventura, comentador da Correio da Manhã da CMTV, escreve no Correio da Manhã também, e é candidato a presidente da Câmara de Loures, certo? Certo. Guilherme Duarte, pelo PSD, especialista em política local. Sim, pelo PSD e pelo CDS. Que, entretanto, já lhe tirou o apoio. O CDS, sim. Porque não se revia naquelas declarações. E quais eram as declarações, sabes? Eu tenho aqui. Li, e não sei, posso parafrasear, mas não sei ao certo. Deixa-me procurar, que eu tenho aqui nos meus apontamentos. A pergunta, julgo que foi no Observador, mencionava que ele já tinha dito que Portugal era demasiado tolerante com as minorias. Ao que ele responde com: vou-lhe ser muito direto. Eu gosto quando as pessoas começam assim. Deixa-me ser racista por momentos. Permita-me a xenofobia perante ele diz que acha que Loures tem tido esse problema, particularmente com a etnia cigana, e agora passo a citar: é verdade que em Loures há mais... acho que houve aqui um erro na transcrição, desculpa. Ele diz que há mais multiculturalidade do que em Portugal, e que um dos problemas é as pessoas, em termos de composição de rendimento, pessoas que vivem exclusivamente dos subsídios do Estado, outra é acharem que estão acima das regras do Estado de Direito. E depois menciona que basicamente está a falar dos ciganos que vivem em Loures. Diz que também que eles não cumprem com as regras da habitação social, que têm imensos relatos de ocupação de imóveis ilegalmente e que a Câmara não faz nada. E diz que não faz nada porque seria racismo e xenofobia. Mas não é racismo, diz ele, é fazer cumprir a lei. Você vai à Quinta da Fonte a qualquer hora do dia e vê pessoas a ocupar o espaço público no meio da rua. Isto eu não entendo o que é que ele quer dizer com isto. Pessoas na rua, para ele está tudo em casa. Se calhar é que bancas de vendas e coisas do género, será? Ou fazer grelhados na rua, às vezes fazem lá uma fogareira e tal. Nos transportes públicos é a mesma coisa. Vários municípios queixam-se de pessoas de etnia cigana que entram nos transportes, usam os transportes e nunca pagam e ainda geram desacatos. Quem está a pagar isso somos todos nós. Então, o que é que tu tens a dizer sobre estas declarações e sobre a polémica que se seguiu? Ora bem, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é que um político tem responsabilidade crescida quando faz declarações. Essa é logo a primeira. Se isso fosse alguém a dizer no café, eu não dizia, aquele gajo é racista e não sei o quê. É só um gajo que está-se a basear na sua percepção da realidade, não é? Que é muito diferente. Quando se faz isso e quando se toca em raça ou em etnia, primeiro, para um político fazer isso, acho que é estúpido, porque ninguém diz o problema de Portugal é a escumalha dos brancos da Quinta da Marinha que enriqueceram indevidamente. Não é? Ninguém diz isso. Portanto, quando se toca aí é preciso ter muito cuidado e é preciso apoiar em factos. Não se pode dizer a maioria dos ciganos isto. Como é que sabes? Ok, diz-me. Portanto, o que ele está a fazer é... há uma base factual para o que ele está a dizer. Ou seja, sim, há claramente ciganos que não pagam os transportes. Sim. Que provavelmente ocuparam casas, que não respeitam algumas das leis de convivência. Nas assistentes sociais quando vão lá. Que quando vão ao hospital pressionam os médicos. Sim.
Só que a questão é, quando tu transferes essas infrações para um grupo de pessoas e sabendo que elas já são muitas vezes discriminadas, Sim. e tendo tu uma posição pública e estando a candidatar-te a um lugar público, o que estás a fazer é a abrir a porta para o racismo e a xenofobia de outras pessoas. E eu dou um exemplo. A mesma coisa com o Donald Trump, quando pela primeira vez na campanha falou da lei que impediria muçulmanos de entrar nos Estados Unidos. E quando disse que os mexicanos eram violadores, não é? Por exemplo. Exatamente. Como ele dizia, temos muitos bad hombres. Bad hombres. Sim. A minha questão, porque eu não sei dados, não sei como é que é. Obviamente que a minha percepção também é que realmente há muitos ciganos a viver à margem da lei. E isto não quer dizer que a culpa seja deles obrigatoriamente, há sempre culpa dos dois lados. Até porque é difícil para um cigano, por exemplo, alugar uma casa. Ter emprego. Sem ser um emprego um bocadinho mais baixo. Mesmo um emprego com ele tem o 12º ano, que há alguns que acabam. E vais trabalhar para uma empresa. Qual é a empresa que te dá... Nem os que defendem os ciganos com unhas e dentes depois lhes dão trabalho, que esse é o grande problema. Mas a minha questão é, imagina aqui um cenário hipotético que 99% dos ciganos são maus. E há 1% que são bons. Só isso tem que impedir um político de rotular o todo pela parte, mesmo que essa parte seja grande. Porque o que se tem que fazer é agarrar naqueles 1% e dar-lhes visibilidade e poder para eles serem exemplos dentro da comunidade e melhorar as coisas. Não é eu que sou 1% e que sou bom e eu próprio vejo à minha volta, porque se eu sou bom vejo à minha volta que há muitas coisas más. Os ciganos são todos assim. Então espera lá que eu também vou ser assim. Se eu sou conotado como tal, tendo a tentar fazer o bem, e deve ser muito mais difícil fazeres o bem, ou seja, boa pessoa dentro de uma comunidade ou de um seio, seja família, seja cultura, seja o que for, que te puxa para o caminho errado, não é? Portanto, essas pessoas ainda têm mais valor e ainda mais deveriam ser puxadas agora. Mas é a mesma coisa que eu posso dizer. Há algumas coisas, como nós dissemos, que têm um fundamento de verdade ou são até factuais naquilo que o André Ventura disse. Mas eu posso dizer uma coisa factual. Por exemplo, dizer nos Estados Unidos, a proporção de negros na prisão em relação à população total de negros é muito maior do que a população de brancos presos em relação à população total de brancos. Isso é um facto, ponto. É um facto. Não tem opinião nenhuma. Exatamente. É um facto. Mas pode ser, facilmente, depende do meu tom, do que eu disse, de onde eu disser, pode querer dizer, pode ser um facto, pode querer dizer, como eu acho que, e conhecendo a história racial dos Estados Unidos, que muitas dessas pessoas, e nós já falámos aqui, está a tocar outra vez o meu telefone, não está? Está. Desculpa, eu tinha posto isto. Eu não vou cortar. Não vou cortar, porque eu agora já nem ouço o nosso podcast. Não consigo tirar isto, desculpa. Eu tinha posto isto no silêncio. Sabe, é o telemóvel novo, não é? É, telemóvel novo. Não sabes? E as pessoas que ouviram a semana passada sabem que eu perdi o telemóvel. Portanto, tenho Perdeste ou um cigano robô? Percebes? É agora que fica no ar. Já veio a falar da população negra, que muitos deles não têm hipóteses de educação, não têm hipóteses de defesa quando são levados a tribunal, muitas vezes injustamente, ou poderia dizer aquilo que eu disse em relação ao número de presos negros, insinuando que havia uma propensão para o crime. Claro. E quando tu és um político que está em campanha, e a forma como ele o disse, ainda por cima escudado naquela coisa, eu estou a dizer o que ninguém disse. E ainda por cima escrito, não foi? Sim. Que é sempre muito mais passível de outro tipo de interpretação, porque não tens ali a emoção e não estás a ver uma entrevista real, não é? Tens agora, de ter mais cuidado. Já não concordo, posso estar discordo com a forma como ele disse, já não concordo que, por exemplo, o Bloco apresente uma queixa-crime por difamação e declarações racistas e xenófobas contra a comunidade cigana. Sim, sim, também acho que não. Sim. Também acho que se é criminalizar aquilo, não. A não ser que se prove que a intenção dele era exatamente difamar e discriminar, e o que ele queria dizer por trás era deviam ir todos para a terra deles e falecer todos. Só se ficasse provado, só como tu não consegues provar a intenção, é só... as pessoas, mesmo que ele tenha dito coisa que não devia, as pessoas têm direito a errar, não é? Claro. Sem serem logo punidas criminalmente. Sim. E ainda por cima ele veio pedir desculpa a seguir e retratou-se, isso não era a intenção dele. Seja sincero ou não, provavelmente não era. E obviamente que ele fez aquilo para ganhar votos, porque ele sabe. Mas também pode ter perdido votos. Ou não? Ali hoje não?
Seja onde for. Eu acho que é daquelas coisas que a opinião generalizada, mesmo das pessoas que defendem, é que a maioria das pessoas não gosta de ciganos. Pelo menos não gosta de ciganos ao pé deles. O que eu disse que é, mesmo quem foi lá, mesmo esses gajos do Bloco de Esquerda, não querem um bairro de ciganos à porta de casa. Não querem. Porque, aliás, porque desvaloriza a zona, quer se queira, quer não desvaloriza, é um facto, em termos imobiliários, desvaloriza ter vizinhança ciganos, não é só ciganos, se tiveres um bairro como a Cova da Moura ao lado, né? Ou seja, tudo o que são habitações menos. Se for um cigano banqueiro. Sou um cigano banqueiro, são todos, né? Sei lá, por acaso havia uma campanha há uns tempos que era a expressão que tu usavas, estás a ser cigano, não sejas cigano, né? Que é logo, estás a roubar ou estás a enganar. Havia uma campanha, acho que era espanhol. Eu lembro quando jogava futebol, porque depois o racismo e a xenofobia acabam por, de uma forma às vezes subtil ou não tão subtil, emprenhar a linguagem. Eu lembro-me quando nós jogávamos futebol, os cantos diretos, não é? Eram os cantos a cigano. Era? Não sabia. Essa não sabia. Sim. E isso obviamente gera ter um inconsciente da psicoletiva, gera um afastamento, não é? Sim, é capaz, apesar de quando se usa essa expressão, não estou minimamente a pensar em cigano. Claro, ou como dizer, não sejas maricas. Sim, a maricas não estou a pensar, por favor, não meta as pilas na boca. Não, é de zero essa intenção. Claro. Portanto, eu acho que a opinião generalizada é assim, para mais em Loures, que pelos vistos tem uma grande comunidade lá, e quanto maior a comunidade, maior os problemas que pode haver com ela. Não é? Portanto, eu acredito que aquilo lhe conte muitos votos. E tenha sido por isso que ele disse. Porque, Loures há de ter problemas maiores. Eu nunca vivi em Loures. Mas não há de ser os ciganos, não é? Eu acho que os ciganos nunca é o problema maior de nenhum sítio. Nunca sei. Estás a ver? Nunca... Mesmo lá na buraca, quando aquilo... esta buraca era linda se não fosse ciganos. Não era. Era mas é curioso, porque eu passei em Loures este fim de semana. Vou aproveitar para fazer um pouco de autopublicidade. Fui ver a gravação da série que eu escrevi com o João Tordo e o Tiago Santos e que estreará na RTP em setembro, chamada País Irmão. Eu vi alguém pôs umas cenas foi o Afonso Pimentel, acho que pôs umas fotos da gravação. Sim, está a correr muito bem. E eles estão a filmar, uma parte estão a filmar num palácio em Loures. E acho que tens razão. Eu só de passar por Loures e tendo em conta a paisagem urbanística, eu acho que os ciganos não devem ser o primeiro problema. Não é um sítio... digamos que não é a Costa Amalfi, por exemplo. Agora sim, agora vais ser odiado. Uma coisa é dizer mal de ciganos, outra coisa é dizer mal de Loures. Eu não disse mal de Loures, disse que não é. Isto é mais uma vez uma questão factual. Não é a paisagem urbanística mais bonita do país. Eu por acaso não conheço muito bem Loures. Não conheço muito bem. Mas pronto, como é que se resolve o problema sem ser a matá-los todos? Como muita gente gostava. É um trabalho, acho eu que é um trabalho longo, intensivo, de trazer ou tentar de alguma forma mostrar à comunidade cigana que é menos vulnerável à integração, os benefícios da integração, não é? Porque é um facto aí, é um facto também não se pode negar que a minha percepção, lá está, e a minha percepção é baseada numa amostra muito pequena, eles também não se querem muito integrar. Imagino que sim. Querem as benesses, hoje, não é? Claro. Isto querem as benesses, querem o rendimento de inserção social, ou a habitação social, mas depois não querem, por exemplo, manter os miúdos na escola até a idade obrigatória, que eu acho que isso é o fulcral para aquilo evoluir. E tem... Mas eu imagino que hoje existam muito mais ciganos na universidade e que saiam do ciclo do tipo de negócio, por exemplo, de venda ambulante ou de negócios ilícitos do que há 30 anos, imagino eu. Eu acredito que sim. Eu acho que é um caminho que tem que ser de perseverança e que não é de um dia para o outro. Eu já ouvi dizer que de algumas pessoas que trabalham com comunidades ciganas e com outras que antigamente vendiam mais, eram mais feirantes. Que depois, a partir de um certo momento em que começaram a ter mais subsídios, que deixaram também de ser feirantes. Agora, também ele diz isso como uma crítica. Acaba de ser uma crítica, mas vender na feira, para todos os efeitos, é ilegal. Sim, mas não é? Porque não estás a descontar. E quantos caucasianos brancos não se aproveitam do rendimento? Sim, e baixas falsas, mínimo, baixas médicas falsas, quantos? Portanto, ele deveria, quando o André Ventura cinge isto aos ciganos... claro, ele devia ter essa é a questão de ter dito, há muita gente, não é? E as pessoas depois não percebem. Eu percebo que irrita as pessoas se eu der 300 mil euros ou 200 mil euros por uma casa
numa zona que eu acho que é boa, e passado 5 anos põe-me um bairro social à frente, seja de ciganos ou não, aquilo claro que me irrita. Porque aquelas pessoas estão ali de borla e a minha casa, que foi um investimento, acabou de desvalorizar. E eu percebo que isso irrita as pessoas. Porque tu pensas, eu estou aqui a trabalhar, e muitas vezes pessoas a trabalhar para ganhar o ordenado mínimo, não é? E estão ali pessoas que não fazem nada a ganhar mais de RSI. Claro. A questão é, trocavas, preferias nascer com o estigma de cigano e viver ali naquele bairro em que as oportunidades são logo e ninguém te dar emprego, mesmo que não fizesses nada e te caíssem 400 euros na conta todos os meses? Eu não trocava. Claro. Eu não trocava, porque eu não sei o que é ser cigano. Mas claramente deve ser mais difícil do que ser um homem branco nascido numa família de classe média. E bonito, ainda por cima, estás a ver? Nascer feio já deve ser mau. Mas estás a insinuar que os ciganos são feios? Não. Estou a dizer que é um... Já viste que é um estigma? Já viste como eles se vestem agora, ali na Baixa? Já não vestem de preto, agora vestem-se todos pintarolas, a Cristiano Ronaldo. E vão ao barbeiro, meu amigo. Eu faço a barba em casa. Sim, aliás, tem um corte de cabelo bem mais cuidado do que o teu. De certeza absoluta. O meu cabelo não vê penta há 20 anos. É como o meu também, não há hipótese. Isto é roots. Olha, mas há aqui uma coisa neste discurso do André Ventura que eu não sei ou não se tem uma ligação àquilo que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, com o Brexit, e no Trump, nos Estados Unidos, que é... E na Le Pen? Exatamente, que é um voto do homem descontente, branco, raivoso. Em que tu orientas na tua narrativa política os males do país para as minorias, especialmente as minorias mais diferentes de ti. Sim. E isto está estudado. Ainda há pouco tempo estava a ouvir um podcast sobre um tipo que escreveu um livro sobre o Steve Bannon, que é um dos conselheiros do Trump e do Trump. E houve uma intenção de fazer isso. E é engraçado, vou só contar uma pequena história. O Steve Bannon era um tipo que trabalhou na Goldman Sachs. Curiosamente, o Trump, durante a campanha, criticava a Hillary por estar próxima da Goldman Sachs. Mas pronto. E que trabalhou na banca e depois foi trabalhar para uma empresa com sede em Hong Kong, que o que fazia era contratava jogadores de vários jogos, de consolas, de vídeo, para conseguirem prémios dos jogos, ou seja, não sei descrever especificamente, mas basicamente imagina, chegas ao nível 10, recebes ouro, eles chamavam-lhe aquilo ouro até, e depois vendes isso online a outros jogadores. Okay. Para esses jogadores poderem passar níveis e terem mais armas e não sei o quê. E parece que era um negócio milionário, ou seja, tendo em conta o número de jogadores no mundo. E os jogadores mais puristas nos fóruns, como se criaram de tal maneira uma campanha contra isso, porque diziam que era batota, que conseguiram criar uma lei e essa empresa deixou de existir. Okay. E o Steve Bannon viu naqueles jovens que eram essencialmente brancos e tinham 20 e tal anos, uma força enorme de opinião, que era, então estes tipos conseguem mudar uma lei. E aplicou isso à sua visão do mundo, que é uma visão de a América no centro, de isolacionismo, de o outro mais escuro é mau. White power. Exatamente. E a verdade é que isso de certa maneira funcionou. Não é? Porque a campanha do Trump funcionou muito através de Twitters e Facebooks e da oposição ao outro, não é? Muito mais do que da construção. Sim. Se bem que eu acho que é uma ideia talvez um bocadinho errada que foi por aí que ele ganhou. Eu acho que até foi mais porque acho que houve muitas pessoas das minorias que votaram Trump. Não? Muitas mulheres, assim. Muitas mulheres votaram eu tive Trump. A ver, não foi? Não foi? Não, negros foi tipo 5%. Sim. Mas latinos 20%. Pois. E as mulheres não andam muito acima dos 30%, se não estou enganado. Mas podemos ver isso. Que mulheres tinha sido quase 40 ou 50. Ele beneficiou de uma coisa que está em mudança, que é a demografia da América, que ainda é maioritariamente branca, mas que vai deixar de ser em breve. E eu acho que a eleição dele teve muito também a ver com isso, com a ameaça e o medo da maioria branca perder o seu lugar privilegiado no status quo. E porque era a Hillary do outro lado. Porque era a Hillary também. E porque também estava embrulhada até ao pescoço em merda. Pronto. E as pessoas também esquecem-se um bocadinho disso. Trump ganhou porque do outro lado também estava uma cena má. Claro que não seria tão mal, acho eu. Mas pronto, vamos ver. Outras declarações polémicas do Gentil Martins. Exatamente. Pois é. Eu há um ano fiz uma piada com ele, toda a gente caiu em cima a dizer que ele era um senhor respeitável. Que piada que fizeste, lembras? Era dos Globos de Ouro, ele estava lá com a neta e... eu reconheci a cara, mas nem associei ao nome, eu sei quem ele é, mas nem associei e pus que era
que ele devia ter dinheiro para ter uma miúda tão nova. E era a neta, pronto. E eu sabia que era, mas foi uma piada. E até foi a neta dele lá refilar no meu blog. Refilar não, foi lá comentar. Não refilo muito. E as pessoas caíram-me em cima. Como é que não sabes o nome? E como é uma pessoa respeitável, não podes fazer piada com ele, que é muito respeitável. Agora, pimba. Toma. Agora, como é que é? Já se pode malhar no Gentil Martins à vontade, não é? Agora. Porque ele disse o quê? Diz lá as declarações. Disse que o Ronaldo era um estupor moral por recorrer a uma barriga de aluguer. Okay. Essa ainda é um menos. É a opinião dele, não concordo, mas ok. E disse... que a homossexualidade era uma anomalia. Exatamente. Né? Entre outras coisas. E que... tinha qualquer coisa a ver também com a mãe do Ronaldo. E não mexam com a mãe do Ronaldo porque ele é um ídolo para muita gente. Sim, a Dona Dolores vem daí com a pá. Ele depois retratou-se até mais à frente, disse que o rapaz era um grande jogador e tal, e que tinha muita generosidade para com instituições sociais e crianças. Que disse que a senhora Dona Dolores Aveiro não ter dado educação nenhuma ao filho. Sim. Mas eu acho que me chocam mais são as outras, mais sobre a homossexualidade, em que ele diz que é uma anomalia e que... Quando é um médico. Exatamente. Essa é que é a questão. Quando é um médico. Tu tens direito a ter todas estas opiniões. Mas isto aqui equipara-se a tu dizeres que a Terra é plana. Ou seja, é a mesma coisa que um geólogo ou um cientista, não é? Que dizer é apenas mentira. É apenas... e contribui para o estigma, não é? Mas, repara, eu nem é isso. É a forma como tu dizes. Ele depois diz que se incentiva a homossexualidade e que isso pode levar à extinção da coisa. À extinção da espécie, ele diz. Sim, diz aí. A sério? Ele tem noção de quantas pessoas existem no planeta, não tem? E é tipo, se tiveres um amigo, puto, vá lá, só a cabecinha. Se tiveres um gajo a insistir contigo cada vez, não é por aí que vais fazer. Mas isso era como o Nuno da Câmara Pereira também não disse que era uma moda? Sim. A questão, para mim a questão é assim, ele diz que é uma anomalia. Imagina, mais outra vez, um cenário hipotético, que se descobre que realmente há um gene da homossexualidade e que esse gene vem de uma mutação ou de um erro. Que não se descobriu, aliás. Que não se descobriu. Pronto. E provavelmente não se vai descobrir. Mas imagina que se descobre que realmente foi uma mutação, um erro genético que origina a homossexualidade. E então? A minha questão é só essa. E então, o que é que interessa? Não é? Uma coisa repara, nós somos como somos devido a erros genéticos. Sim, exatamente. Ou seja, a teoria da evolução é baseada em erros de passagem de informação. Sim. Alguns resultam a nosso favor, outros resultam para que nós nos extinguemos. Neste caso, resulta... o que é que interessa? Não, e além disso, há outra coisa que é... A sexualidade não se extingue na atração pelo género. Ou seja, tu podes ter atração sexual... há gajos que vão ver vídeos na internet de gajas a arrebentar balões. Percebes? Aquilo dá-lhes, provavelmente balões, dá-lhes tudo. O que é que te lembraste dessa? É uma cena que é próxima? Não, vi um documentário sobre isso. Okay. E como tal, tu definires a sexualidade, prendê-la na atração ou apenas o género oposto, é uma coisa que nem sequer é muito... sensata, porque a sexualidade é tão diversa, percebes? Tu podes ter prazer sexual sozinho, contigo próprio. Às vezes mais do que com outras pessoas. Sim, claramente. A questão é que não interessa. Para que é que ele... É só isso. Imagina que até é uma anomalia, porque a anomalia, lá está, pode ser positiva ou negativa, mas é assim, mas o que me irrita, desculpa, é o argumento de um homem que é cientista, que faz operações dificílimas, que estudou, de dizer uma barbaridade como o perigo de extinção. A sério? Com problemas de sobrepopulação no planeta, e ele acha que é por pessoas... do mesmo sexo. Ele acha que a sério que ele acha que isto é tipo a gripe espanhola e que se vai propagar e que amanhã estamos todos em relações homossexuais. Os comentários isto é ofensivo à inteligência das pessoas. Do canal Odisseia. Não. Extinções, que é meteorito na Terra, super vulcões e paneleiragem. É os perigos de extinção da raça humana. Entrevista. Pois, olha, isto começou porque era a minha vizinha do segundo esquerdo, começou por ser fofa. Sim. E numa semana, percebes? Tipo, tudo ali, toda a zona dos armazéns de Chiado propagou-se. Tipo Fear of the Walking Dead, estás a ver? Tudo a andar a atracar de popa na rua. Sério, isto é que é lamentável. É uma pessoa que é um cientista, que é um médico, ter este tipo de declarações, não é? Já o outro que escrevia no DN, não sei se são declarações que tu estás à espera do Pedro Roja. César das Neves? José César das Neves. Eu até escrevi uma crónica na altura que ele dizia que a comunicação social incentivava a sodomia.
Pois, eu lembro perfeitamente de comprar o expresso de manhã e automaticamente ter vontade de enfiar alguma coisa no rabo, não é? Sentias que estavam a enfiar no rabo, Sim, não é? IVA aumenta para 23%. E que contribuía, que danificava a sociedade. E a questão é, como todos sabemos, de cada vez que um casal homossexual se casa, morre uma fada no mar. Morre uma fada. Não é? Como aquela coisa de quando acendes um cigarro numa vela, morre uma aranha no mar. Era isso que eu queria dizer. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. E a questão é, mas que família tradicional se desmoronou porque um casal... Imagina, casa-se um casal homossexual aqui em Lisboa. Sim. Não é? É o efeito borboleta. E de repente, a borboleta é um animal bem gay. Na Quinta da Marinha, há um homem heterossexual que, pumba, começa a bater na mulher, não é? E dizer, eu também sou homossexual, e acaba-se uma família tradicional. Não é? Acontece muitas vezes, não sabias? Sim. Não sabias. Há um estudo, vi agora um estudo na internet. E por cada casal homossexual que adota uma criança, há um casal heterossexual que de repente, vamos abandonar o nosso. Não é? Vamos abandonar o nosso porque está a faltar stock no lar, no orfanato, temos que ir pôr lá o nosso. Exatamente. Mas sim, alguém me dizia também que se eu desse um microfone ao meu avô com 86 anos para ele falar, ele também ia dizer merda. Estás a ver? Já não está bem. E eu, claramente, se calhar é o que acontece. É um senhor... Lá está. E a questão se tu queres falar de direitos sociais e que tem evoluído tanto e bem ao longo do tempo, é quando as pessoas dizem no meu tempo é que era. Pois, no teu tempo é que era racismo e homofobia. As coisas têm sempre tendência a evoluir para bem. Vais falar destes temas que demoraram algum tempo a ser mais aceitos e toleráveis na sociedade. Não vais falar com um senhor de 86 anos que queres falar sobre a homossexualidade. Sim. Porque à partida vai correr mal. Tal como não vais falar com um senhor que teve escravos em Angola e que agora tem 95 anos, não vais falar com ele sobre o racismo. Porque à partida não vai estar do lado bom. E, portanto, deixa-me falar. Agora, depois também eu quero processar, porque lá está, isso cai no... Eu não acho que caia no crime. Acho que ele tem liberdade de dizer aquilo à vontade. Há uma expressão em inglês que eu adoro que é man the fuck up. Sim. Percebes? Sério, tudo bem. Temos as nossas opiniões, sabemos que isto são disparados, mas vamos deixar de ser mariquinhas com cada coisa. Quer dizer... Porque se ele dissesse é uma anomalia e como tal devem ter menos direitos e morrer todos... Sim, e eu não opero homossexuais. Aí estamos a entrar no campo do discurso de ódio e do crime. Agora ele está a dizer só que é uma anomalia. Porque isto leva-nos ao terceiro ponto e depois vamos para a liberdade de expressão, que é o livro do Salvador Sobral. Que é uma biografia em que ele se manifestou contra, disse que nunca falaram com ele. Sim, não foi contactado. E eu vi algumas pessoas dizer que isto é uma vergonha e tal. Eu não li o livro. Não sei se realmente a jornalista tentou contactá-lo ou não. Mas já estavam pessoas a falar, não sei o quê, a liberdade de expressão, isto. A liberdade de expressão é isto mesmo. Ou seja... o Nelson Rodrigues, que é um escritor que já morreu, brasileiro, escreveu uma biografia incrível, um outro escritor chamado Rui Castro. Para já o senhor já estava morto, mas é um exemplo, ele falou com 100 pessoas. Não poderia falar com o Nelson Rodrigues. E fez uma biografia incrível. Neste caso, se ele não quisesse falar, ele podia dizer não quero falar, ela pode na mesma escrever uma biografia. Tu podes dizer que é lamentável o aproveitamento, que só o fazem agora... Mas se tu começas a vergar a liberdade de expressão às tuas conveniências, só àquilo que tu gostas, então não é liberdade de expressão. Não, claro. É outra coisa. Porque assim, eu não gosto de ouvir certas coisas, de certos partidos políticos, estou em desacordo com o Gentil Martins, com a André Ventura. Mas era como dizia uma escritora americana, que eu agora não me lembro o nome, que dizia que eu posso não gostar daquilo que tu dizes, mas vou lutar até à morte para que tu possas dizê-lo. Sim. E esta ideia de que a liberdade de expressão é uma coisinha minha, que só para mim, para me agradar. Não, a liberdade de expressão tem danos colaterais. Claro. Que é tu ouvires coisas que não gostas. Existe para isso. Sim. Para ser possível. E deve ser, e para tu defendê-la, tens que defender o direito do outro também dizer coisas que tu não queres ouvir. Claro. Agora, eu concordo com isso tudo. Mas também há liberdade na lei, e aí é que deve ser. A pessoa tem o direito de editar aquele livro. O Salvador Sobral tem o direito de a processar, se quiser. Aliás, ele tinha o direito mais que era, se ele soubesse, antes do livro ser publicado, que havia informação que era mentira que era uma difamação. Que difamação, ele podia recorrer a uma providência cautelar e suspender a publicação do livro. Sim, percebes? Claro. Portanto, há elementos na lei para proteger... Agora, se o que lá está é tudo verdade e não há calúnias nem difamação,
amigo, é feio editarem-te uma biografia quando tu estás vivo e não falarem contigo, é ridículo. E irem, se calhar, tentar vasculhar coisas nas tuas costas. Mas, pá, é a vida. Uma coisa é certa, se trabalhasses num balcão, num café, nunca ninguém ia fazer um livro. E with great power comes great responsibility. Exatamente. Portanto, és famoso, pá, faz parte, é chato, eu sei. Mas já alguém também dizia, pá, depois de cair em cima, pá, ele não gosta de ser famoso, mas se não gostasse de ser famoso, não concorria à Eurovisão. Ponto final, nem ao Ídolos. E, portanto, eu até gosto do discurso dele e aquela cena do peido. Acho que fizeram uma tempestade num copo d'água do que ele disse. Sim. Agora, isto... Há muitas tempestades em copos d'água. Sim, mas eu também lhe reconheço o direito agora de dizer mal daquilo. Claro, diga, claro. Agora, não é uma questão de liberdade de expressão. É uma questão de bom gosto do que é que seja. Agora, não me venham falar de liberdade de expressão. Porque eu ouvi alguém dizer, não há maneira de impedir isto. Não, e ainda bem. Claro. Até porque, parecendo que não, isto é benéfico para ele. Se ele souber surfar tal como foi, ganhar a Eurovisão, a polémica do peido, né? E isto agora, ele continua a ser falado, porque isto, vencer a Eurovisão, esta fama é muito efêmera, né? Toda a gente compra os CDs e vai aos espetáculos dele, mas daqui a um ano a coisa vai ser diferente. Já dizia o Oscar Wilde, pior do que falarem mal de nós é não falarem de nós. Portanto, pá, ele que aproveita isso. Se aquilo realmente não tem nenhuma calúnia, agora, se calhar ele estava a pensar lançar o livro dele, percebes? E ganhava com isso. Ele não ganha com isso. E pronto, não sei, digo eu. Fazer uma biografia com poucos anos, também acho que não faz muito sentido. Mas pronto. Olha, vamos dar aqui uma guinada temática. Vamos, antes da guinada, e porque as pessoas podem não ouvir até ao fim, queria só dizer que quem está a ouvir no YouTube, para carregar naquele botão gostoso que diz subscrever, no iTunes igual e no SoundCloud. Porque há muitas pessoas que ouvem e depois não subscrevem, e o que é que acontece? O nosso horário é um bocadinho incerto, e então depois não serão notificadas quando há um novo episódio. Se bem que este é o último. Mais importante ainda, para subscreverem, para saberem quando é que nós vamos voltar depois das férias. Vamos voltar depois das férias. Em princípio será na primeira semana de setembro, à partida, como todos os bons portugueses, não é? Que eu gosto muito daquela frase, quando chegas ali ao final de julho e estás a tentar resolver questões profissionais, é pá, isto agora mete-se agosto. Que é repetida depois, isto agora mete-se o Natal. Mete-se o Natal, sim. E depois é Páscoa. E só trabalhas ali 2-3 meses por ano, a sério, porque ali está sempre a meter coisas. Quando voltarmos em setembro, vamos tentar trazer alguns convidados. Sim. Aliás, os convidados escrevem-nos, querem vir, são loucos. Não é? Maria Leal, louca, a mandar mensagens. Maria Vieira, toda a gente. Sim. Mas já temos aqui algumas ideias. Gente interessante e bonita, obviamente. Sim. Houve algumas pessoas a pedir para gravarmos o podcast, para filmarmos. Sim. Vamos tentar fazer um teste só com uma câmara para ver como é que fica. Porque senão depois na edição é uma trabalhadeira. Se for com 2 câmaras e nós não temos muito tempo. Estava aqui a olhar para o estúdio a ver onde é que podíamos colocar Mas se pusermos ali uma câmara, se apanhar, nós podemos pôr um bocadinho mais de lado. Já não podemos fazer isto em sunga, não é? Sim, já não podemos. Ou podemos, se calhar aí sim. O Ramingos não faz aquilo no chuveiro, sol nu, a gente pode fazer também. Todos só de sunga, só de sunguinho. Okay. E pronto, é isso. Vamos ao tema. Vamos aqui a tal guinada breve. O que é que isto te faz lembrar? Não faz lembrar nada, mas porque eu acho que eu sei o que é, mas porque vi as tuas notas do e-mail, era o quê? Não sabes? Nunca ouviste esta música? Nunca vi essa série. Nunca viste o Game of Thrones? Nunca vi o Game of Thrones. Porque esta música, nas pessoas que seguem o Game of Thrones, tem um efeito pavloviano. Sabes? Sim, é o de... Contrai o esfíncter logo da excitação, não é? Logo, vem qualquer coisa. Ok. E por causa de tu não veres o Game of Thrones, que recomeçou esta semana, foi o episódio primeiro da 7ª temporada, o mais visto de sempre, tanto nos Estados Unidos como em Portugal. É a série mais pirateada de sempre. Isso quer dizer que há pessoas que só começaram a ver agora, para ser o mais visto de sempre? Não, podem ter visto para trás, entretanto, e agora apanharam. Foram acumulando. Faz sentido. Neste ano podem ter visto... Como eu conheço pessoas que começam a ver e veem tipo 6 temporadas em 6 semanas. Eu vi os primeiros 10 minutos do primeiro episódio da primeira temporada. Não é que não tenho gostado, só que depois aquilo já estava tanto. E eu sei que se começar a ver e gostar, vou perder vida. E não tenho tempo para perder vida neste momento. Portanto, não tenho nada contra. Portanto, não tens nada a dizer sobre a estreia do Game of Thrones. A única coisa que eu tenho a dizer é as pessoas que... os spoilers... Man, sai da net. Sim. Não queres spoiler? Sai da net.
Agora, eu nunca vi. Portanto, para mim, tudo o que se disser do Game of Thrones é spoiler. Sim, mas assim, aquilo é tão complexo e tão intricado, as relações, que se dissesse uma coisa agora, tu não ias... Não, mas eu, por exemplo, já sei que o outro morreu. O outro. Não, São não bem outra 200 personagens. mas aquele principal, o Jon Snow. Sim. Eu sei que ele morreu e depois apareceu, não é? Pronto. Como Lázaro a Jesus. Pronto, eu já sei isso. Isso já me estragou a série porque ninguém estava à espera que aquele gajo morresse. Eu já sei que ele vai morrer e depois já sei que afinal não tinha morrido. Portanto, eu já fui spoilado. Mas agora eu é que me vou queixar. Então eu nunca vi. Pá, mas não sabes o que é que aconteceu no Red Wedding, por exemplo? Não sei nada. Sei que depois há o Walk of Shame de uma gaja nua. Eu que vai-me aparecendo coisas, não é? Eu acho que se calhar sei a história. Já sei a história toda. Há um anão. Sim. Sei que há um anão que é o preferido, que é para dar mal o gajo anão. Sabes que eu acho que foi a primeira vez. Não é nada bué da mau, é uma das personagens mais queridas. Não, mas mal para a porrada. Não? Nem por isso, não. Ok. Então é realista. Porque realmente um anão, não querendo discriminar. Aliás, ele tem uma grande cicatriz na cara porque levou na boca, não é? Sim. Foi contra o móvel. Foi contra a quina do móvel, não é? Pronto, pumba, ciganos, anões, isto aqui. E anões ciganos. Mas, pronto. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Acho que deve ser a primeira vez na história que um anão abre os créditos de uma grande série ou de um filme. Sim. O primeiro nome a aparecer é o dele. E é das personagens que a não ser talvez nos filmes pornográficos com anões. Aí se calhar... Nunca percebi a cena, nunca vi. Mas sabes que existe, não é? Sei que existe, sim. Mas o que a mim me faz mais confusão é que estás a ver as miúdas, as pitas histéricas que vão para a porta do concerto do Justin Bieber. Sim. E que toda a gente diz, que ridículas, não sei o quê, não sei o quê. É os mesmos. É a mesma coisa. É a mesma histeria em massa sobre... Ai, o Game of Thrones... Ai, vou para a porta da coisa. Ai, não, para a porta para o sofá e não sei o quê. É a mesma... São homens adultos a comportarem-se como garotas. São os mesmos do Star Wars depois. Sim. E eu nada contra. Até sabe, eu gosto de Star Wars e Game of Thrones eu é que nunca me dediquei a ver porque aposto que vou gostar. Mas, sejam menos pitas histéricas. Estás a ver? Sabes façam que sexo. Eu gosto da série e acompanho. Acho que há séries bem melhores do que essa. Sim. O The Wire, por exemplo, que é uma série da primeira década do século. Completamente diferente, mas é uma do David Simon. Que, aliás, aproveito para deixar uma sugestão. Vai começar uma nova série do David Simon a seguir ao verão chamada The Deuce, sobre a indústria pornográfica em Nova Iorque nos anos 70, em que o James Franco faz de dois irmãos gêmeos. Mas só voltando ao GOT, como é conhecido, Game of Thrones, há um ator chamado Ian McShane, que acho que até entrou na série, e que disse Game of Thrones é só tetas e dragões. Porque realmente aparece muita teta e muito dragão. Sim. Portanto, de certa maneira... Sim, aliás, foi isso que me fez até tentar ver. Só que nos primeiros 10 minutos... Não foi a intriga política, nem a essência da natureza humana em busca do poder. Não, nos primeiros 10 minutos, o que é que aconteceu? Não apareceram tetas. Sim. E eu, olha, vou dormir. Vou dormir e não voltei a ver. Muito bem, e entretanto passaram-se 7 anos. Pronto, lá está, foi mal feito. Deviam ter posto tetas nos primeiros 10 minutos. Curiosamente, isto dá esperança aos jovens romancistas, porque um dos criadores, que é o David Benioff, começou por ser um romancista. Ele escreveu um romance, julgo que em 2001. Não é só um gajo que escreve, aquele gajo. São dois, é o David Benioff e o Weiss. São dois tipos. Não, mas os livros. Não, mas os livros não, os guiões não são escritos pelo J.R. Martin. Sim, não, assim. J.R. Martin. Sim. Peço desculpa aos fanáticos. Que é aquele senhor velhinho. Não, porque ainda que eu acho que ele escreva ocasionalmente um episódio, eu tenho escrito um episódio por temporada, a criação, quem produziu, quem quis desenvolver a ideia, quem escreve os guiões é o David Benioff e o Weiss. São baseados no livro. Alguns não, agora já não. Ou seja, agora já não, porque já não há livros, e eles apagaram algumas linhas narrativas e criaram outras para televisão, o que é normal quando tu adaptas uma obra literária ao audiovisual, tens que fazer sempre adaptações. Mas o David Benioff começou por ser um romancista, portanto, escritor de livros literários, o que não lhe garantia um grande sucesso, não é? Eu sei isso, não é? Por acaso, logo no primeiro livro o livro foi adaptado pelo Spike Lee para fazer um filme chamado 25th Hour, não sei se é a 25ª hora em português, com Edward Norton. E agora é um mogul, um magnata da produção televisiva. É assim. Olha, podemos avançar. O que é que queres primeiro? Vamos primeiro para o Palavra do Senhor. Vamos rapidamente, fazer um périplo pelo mundo religioso. Entra os jingles.
A palavra do Senhor. Então, são 3 breves notícias a abarcar as 3 religiões do livro. A primeira é que na cidade de Ashkir, na Arábia Saudita, esse país que é um manancial de civismo e integração e tolerância. E direitos humanos. Uma modelo bem gira, por acaso, Sim. resolveu... fizeram um filme dela a passear na cidade, de mini saia, e com os ombros à mostra. A porca. Esse vídeo acabou no Snapchat, numa conta que aparentemente nem era dela. Ok. E ela foi denunciada automaticamente, porque aquilo é um país de chibos também, não é? Sim. E arrisca-se, já está a ser interrogada e arrisca-se a receber uma pena que eu procurei qual era e não consegui encontrar. Deve ser um apedrejamento na praça pública, não? Apedrejamento não sei, mas chibatadas. Mas chibatadas é possível. Sim. Que coninhas, man, esses gajos. Uma gaja gira, andar na rua, e no cima que está quente aquilo. E aqueles, tapem-na, tapem a gaja vai nua, tapem a gaja, que faz-me nojo, não é? Eu lembro de uma vez ouvir uma entrevista de um talibã que basicamente sintetiza o que está por trás desta mania de cobrir as mulheres no Islão, em que ele dizia que era, elas não podem passar por aqui porque depois provocam-nos e nós temos ereções. Primeiro que mal é que tem teres uma ereção? Acho que é uma coisa que pode ser que não agradável. se nota. Deve ser tão pequenina que não se nota. E, outra coisa é dude, tu controla-te, meu. Sim. Não é? Tipo, as mulheres podem andar como querem. Se tens um problema com isso, controla-te. Não as vais controlar a elas. Esta ideia de cobrir o corpo aparece no Corão. Uma referência apenas às mulheres de Muhammad, às mulheres e às filhas, acho eu. E a ideia era que quando alguém visitava o profeta na sua casa, as mulheres tinham que cobrir o cabelo. Depois acho que há algumas coisas na Hadith também, mas basicamente não há... Vais sempre buscar um fundamento teológico, sendo que a teologia está para a verdade como o wrestling está para o desporto, não é? Portanto, não interessa a ninguém. Mas o que isto é um instrumento de opressão da mulher. Na Arábia Saudita, tu tens que usar as abaias, que são os manos, tens que cobrir, um hijab, que é um lenço para a cabeça, ou um niqab, que deixa uma abertura nos olhos, ou a própria burca. Portanto, a própria diversidade de coisas que tens de usar mostra a sofisticação com que ao longo dos anos as mulheres foram discriminadas e foram retraídas de poder vestir aquilo que querem. Imagina, lembrei-me agora, que isso não tem nada a ver com repressão e com querer cobrir. O que tem a ver é que o gajo que faz as burcas tem bué poder e aquilo é o negócio dele. Estás a ver? É só isso. É só o gajo de não quer perder o ganha-pão dele. É como tu teres criado a empresa de Havaianas e depois conseguires meter na lei que não podes andar com os pés cobertos. Não é? Já viste? Se fosse isso era melhor, sabes? Era fixe, não é? Era só melhor. O gajo que... Era melhor porque se calhar haveria menos problemas e tu pronto vinhas com uma campanha de marketing de biquinis forte e tu conseguias destorná-lo, não é? Eu gostava de saber o que é que acontecia se de repente todas as mulheres lá vestissem uma lingerie e fossem para a rua. De lingerie confidental. Mas sabes que o medo... Eles morriam todos com uma ereção daquelas que o sangue vai todo lá para baixo. Eles têm uma apoplexia e batem com a cabeça no passeio. Ou matavam-nas todas. O que é que faziam, não é? E eu não estou a dizer que a culpa é das mulheres que não se revoltam e não fazem isto, obviamente, não é? Mas o que é que será que acontecia? Será que... não sei. Sabes que eu tenho um familiar, que não vou desvendar, que trabalha em hotelaria e que diz que nos hotéis onde já trabalhou já teve vários problemas, especialmente com muçulmanos e em particular árabes. Não é porque os muçulmanos não são exclusivamente árabes. Nem os árabes muçulmanos. Exclusivamente muçulmanos. Sim, na sua maioria serão, mas imagino... Pode ser cristão. Sim, imagino que haverá árabes cristãos. Mas que quando há um problema nos spas, ou seja, quando estão a receber uma massagem, eles tipo ou puxam a mão ou dizem não há outro tipo de massagem e tal, que normalmente são homens muçulmanos. E isto, tal como o uso da burca, tem muito a ver não só com a doutrina que minimiza a mulher, não é? Que não lhe dá a oportunidade de guiar, que não lhe dá, que só pode sair à rua acompanhada. É uma parideira, é um acessório. Como aquilo, uma coisa que já falámos aqui, que tem a ver com o facto de a maioria dos homens e das mulheres nestes países, onde a lei de divisão dos sexos é mais forte, não convivem com mulheres.
Portanto, as casas estão muitas vezes separadas, na mesquita estão separados, e se tu cresces longe das mulheres, não só não crias empatia, não tens conhecimento pelo que elas sofrem, por quem são, e de certa maneira estás a torná-los num objeto, seja ele de desejo, seja ele de ódio, sabes? Todos, pode não ser todos, alguns possam ser, mas várias pessoas que eu fui conhecendo ao longo da vida que andaram em colégios só de homens, são os maiores rebarbadões hoje em dia. Não é? Porque andei num colégio de só de homens. Foi? E não sou um grande rebarbadão. Não mais do que o normal. Mas que se calhar eram colégios internos, não sei. Podia ser diferente. Um deles sei que era... Porque eu convivia com miúdas, quer dizer, no colégio não, mas convivia com miúdas. E eu conhecia dois que me lembro que tinham graves problemas de interação com outras raparigas. Um deles que ficou virgem, se calhar ainda é, porque eu já não o vejo há muito tempo, até aos 30 e tal anos. E outro também que não tinha zero competências para lidar com o sexo oposto. Sim. Porque, lá está. E ainda por cima acho que foi naquela altura... O sexo oposto enquanto género, ou seja, enquanto mulher, e o sexo em si mesmo. Lidar com o aparelho sexual. Não devia saber mexer. Vi uns vídeos na internet e tive uma apoplexia. Sim, lá está. E caiu para o lado com uma ereção. Olha, por falar em escolas católicas, eu acho que está na altura de, aqui no Palavra do Senhor, pedofilia, estava a fazer falta este programa, não achas? Um pouco de pedofilia? Podemos falar de pedofilia. Porque não vamos só bater no Islão, vamos bater na Igreja Católica. Porque esta semana ficou-se a saber que durante décadas um coro, que é o coro de Regensburg, o meu alemão, como veem, é brilhante, na Baviera, que durante algum tempo foi presidido pelo irmão do antigo Papa Ratzinger, é acusado de, durante décadas, esse coro ter sido praticado assédio sexual a crianças. E começou-se agora a investigação. Para a voz ficar mais fininha, né? Para terem as vozes fininhas. Aquele falsete necessário com... Eu há pouco tempo escrevi sobre isso, que era... Se houvesse uma marca que tivesse esse tipo de casos, em que tu sabes, dizem, 10% são pedófilos. Isto foi do caso Spotlight, o Royal Commission Report na Austrália. Sim, o Ryan Report na Irlanda, por exemplo. Havia congregações que chegavam aos 40%, que é de padres pedófilos. E era uma coisa organizada, ou seja, havia troca de informação, manda este miúdo para aqui, manda este padre para ali. E era abafado pelos atos quadros. Porque uma coisa é saber os teus empregados fazerem merda na Copa, né? Tu não vês. Outra coisa é tu saberes que eles fazem merda e não os despedires. E não os despedires é abafares o caso. Se isso acontecesse com uma marca qualquer, com uma Coca-Cola, uma McDonald's, as pessoas boicotavam a marca. Né? E na religião as pessoas já subiam para o lado. São só alguns, são umas maçãs podres, não tomar. Não, era uma coisa organizada em que as altas instâncias, não é? Em que o Ratzinger e o João Paulo II e provavelmente o Papa Francisco vão saber. E não quer dizer que eles concordem com aquilo ou que fizessem, mas... E se calhar não têm o poder para desmantelar aquilo, mas... Como é que tu continuas a dar poder a uma instituição? Montem uma igreja ao lado, adorem o mesmo Deus, façam os rituais, tudo bem. Não façam. Mas não façam nada. Sim, não façam, não é? Mas... Tipo, é o momento certo para te tornares num apóstata, não é? Sim, para não... De deixares... Isso é outra coisa aqui. Ao menos na religião católica tu podes pedir a apostasia, que é deixares de ser... Imagina, foste batizado e não queres deixar... No Islão é pena de morte. Sim, e há pouco tempo vi um documentário no Paquistão de vários ateus que foram apedrejados e linchados até à morte por dizerem uma coisa como, não acredito em Deus. Que mal é que isso faz às pessoas? Sim. Percebes? Aquela ideia de que o ateu é um ser vil, é um ser que não tem moral. Aliás, esta ideia de que a religião, que é um dos melhores golpes de marketing da religião de sempre, que é responsável pela moralidade. Pela moralidade. Porque antes, aliás, basta olhar para os livros para perceber que não, porque a Bíblia está cheia de imoralidades. E além disso, antes de Isaac quase ter degolado o filho a pedido de Deus, as pessoas não sabiam, ou antes de Moisés ter recebido a tábua com os 10 mandamentos, as pessoas não sabiam que estava errado matar. Não havia outras civilizações anteriores em que o homicídio não era condenado, por exemplo, não é? Claro. Nem o roubo. Portanto, mas esta ideia que está tão entranhada na mente das pessoas, que é o argumento mais utilizado, que é uma falácia total, que é a moral advém da religião, não advém. Além disso, a moral pela qual as pessoas se gerem hoje em dia tem muito mais... Não estou a dizer que não tenha pitadas de cristianismo. Sim, que não haja pessoas que são boas pessoas por causa a maioria das pessoas, hoje em dia, regem-se por uma moral que tem muito mais a ver com
a Constituição dos seus países, a Carta dos Direitos do Homem, aquilo que foi conquistado na Revolução Americana e na Constituição Americana, de que os homens são iguais, têm direito à felicidade, trabalho de filósofos, de psicólogos. Portanto, não, chegou a altura de dizer, meus caros, vocês não têm a receita secreta da moralidade. Até por todas as evoluções sociais que se têm feito na homossexualidade, no racismo, na escravatura, se fôssemos só pela Bíblia, estávamos no mesmo sítio, não é? Se a Bíblia, que apareceu há 2000 anos, é responsável pela moralidade, então... Apareceu há mais. Sim, mas é responsável por aquela... A Bíblia apareceu há mais? 2000? Sim. Então não foi... o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sim. Mas pronto, pelo menos mais 1000 aninhos para trás. O pessoal fala da moralidade mais do Novo, não? Com o aparecimento de Cristo, ou não? Sim, algumas igrejas aproximaram-se mais. Mas não faz sentido nenhum. Aquilo não pode ter sido a base. Há explicação. Ninguém sabe bem de onde é que veio a moralidade, como é que foi esse processo que surgiu, mas a explicação mais óbvia é uma teoria darwinista, em que tu vivias em comunidades em que as pessoas que tu ias vendo era provável que precisasses de alguma coisa delas. E que então vou tratar esta pessoa bem porque posso precisar de alguma coisa. E para a minha própria segurança vou tratar esta pessoa bem para ela não me tratar mal. E que isso gerou um mecanismo evolutivo de seleção natural em que as comunidades que viviam melhor e que prosperavam melhor e as pessoas que viviam mais tempo para se reproduzir eram as que tratavam as outras bem. Porque se tratando mal, depois podiam-te matar. Ou podias precisar de alguma coisa, ou se fosse de comida, ou se fosse do que fosse, e a outra pessoa, como tu a tinhas tratado bem, ia-te ajudar. E então... Há quem diga que o mecanismo da moralidade vem aí, que é a Golden Rule, que é trata os outros como gostavas de ser tratado. É só isso. A única regra da moralidade é essa. Aliás, acho que mesmo sem ser do ponto de vista utilitário para a espécie, e há muitas características que nós temos que têm a ver com isso, não é? De que nos beneficiou enquanto espécie, nos permitiu estar aqui. Não sei se não haverá também um estímulo natural de reflexo. Se tu veres alguém a sofrer, a empatia, a expressão, não é? Tu dizes, eu não gostaria de sofrer isto, portanto eu sei o que é que aquela pessoa está a sentir, não é? Da empatia. Eu acho que tu consegues ver... Deixa-me só dizer isto, que é muito curioso, porque as religiões, que muitas vezes até podem incentivar a empatia entre si mesmo, não são empáticas com quem está de fora. Sim, para fora são... Aliás, basta ler o Antigo Testamento, que está constantemente a dizer aos hebreus para não se misturarem com os cananitas e com outras tribos, não é? Aliás, depois, quando as tribos de Israel saem de 40 anos no deserto, não é? Depois de serem lideradas por Moisés, aquilo vai tudo deito. Começa em Jericó e as cidades começam em Jericó e vai até Sobral de Montagraça. É castelo atrás de castelo. E depois o que é lindo é que uma das frases é: morreram todos no fio da espada, incluindo mulheres e crianças. Tipo, eles nem sequer escondem isso. Vai tudo deito. Mas eu quero dizer, porque eu acho que consegues ver lives de moralidade nos animais. Sim, não é? Sim. Ok, depois já instinto, mas cada vez mais percebe-se, começa a perceber que salvam outros animais, já não indo aos golfinhos e aos símios, aos primatas, que são claramente inteligentes, não é? Cada vez se percebe mais que aquilo não é só instinto. Mas mesmo indo aos cães, não é? Há ali rasgos de empatia ou de ver a outra pessoa, seja com o dono ou seja até com outros animais. Por exemplo, a minha cadela tem imensa empatia comigo sempre que eu como uma banana. Fica a olhar para mim, tipo... A minha é qualquer coisa que eu coma. Sim, a minha também é, basta eu abrir o frigorífico. Tem um problema que é pousa a cabeça no sofá ou na cadeira e respira muito mal. Quando está a pedir comida, parece que faz sempre coitadinha. Eu chamo-lhe o porco carente ou o porco esfomeado. Porque quando quer festas ou está com fome, faz um barulho tipo assim, meio ficam nervosos, não é? Parece que não consegue respirar, coitadinha, está ali. Mas, portanto, obviamente que a moralidade não vem da religião, ainda bem. Então ainda estávamos pior. Eu acho que a religião conspurcou a moralidade. Pode ter ajudado em algumas coisas. Obviamente que a religião também tem méritos. Mas deviam todos morrer. Era matá-los. Esses pedófilos, para mim, é o pior. Aí o André Ventura tem razão quando diz que devia haver pena perpétua, não é? Vamos falar disso porque há uma coisa que me distingue. Se calhar, se não olhares para mim, não estás à espera que eu seja a favor da pena de morte. Não é? Mas eu sou. Sabes que há um risco na pena de morte. É a condenação de inocentes. Sim. Mas eu acho que eu não sou pela pena de morte pelo castigo. Porque se eu for pelo castigo, sou pela prisão perpétua, porque acho que é um castigo maior do que a pena de morte. Para acabar com... não dá para ti. Desculpa lá, a gente deu-te a oportunidade, não vai dar, ok? Não vai dar e não queremos estar a gastar dinheiro contigo. Portanto, é caso para dizer o contrário daquela frase quando acabas, que em vez de dizer
não és tu, sou eu, Sim. tens de dizer a essa pessoa, olha, Yeah. não sou eu, és claramente, És claramente tu. Mas eu sou a favor, quase, se calhar se depois fosse permitido eu era contra, e eu punha-me, portanto não sei. Mas em casos muito específicos, okay? É um homicídio premeditado de primeiro grau, flagrante, pedófilo condenado, eu para mim, sinceramente, ou um violador, eu até acho que ser violador de mulheres é pior do que ser pedófilo de crianças. E vou dizer porquê. Porque eu acho que ser pedófilo pode ser uma doença em que tu não te consegues controlar. Há gajos pedófilos, já falámos disso. Pedem para ser castrados. Sim, e que próprios se castram. Sim. Já aconteceu, caparem-se mesmo. E portanto eu percebo que seja ali um desvio, uma coisa que eles até possam sentir-se mal. E acho que a criança, se for muito pequena, pá, pode nem perceber. Não é? Eu não estou a dizer que faz bem. Não, não. Acho que é mais violento para uma mulher que sabe perfeitamente o que está a acontecer, que do outro lado está um homem que está a fazer aquilo por maldade apenas. Acho que é mais violento para a mulher do que para a criança. Se calhar ao longo dos anos vai criar muitos mais traumas, percebes? Mas epá, depende. Vamos receber toca aqui na pilinha do tio. A criança, naquele momento, com 3 anos, não vai saber. Não sei se o abuso é feito com esse tom jovial de toca aqui na pilinha do tio, assim, não me parece. Isto eu estou a imaginar mas, aquele a ordem dos psicólogos irá enviar uns e-mails. Não, mas eu só estou a dizer que acho mais, do ponto de vista do agressor, acho que é mais mau, a essência de um violador normal. É mais vil do que de um pedófilo que pode ser realmente uma questão. Mas com isto eu não estou a desculpar e eu acho que, ainda por cima, sendo uma condição comumente aceite que não é curável, só é controlável, epá, não dá para ti. A sociedade é esta, ok? Não vai dar. Vamos ter que matar. Aliás, o Louis C.K., que deve ser uma das pessoas mais citadas neste programa, tem um bit num dos Saturday Night Live. Que deve ser brutal, não é? Que aquilo que ele diz. Sim, que é um bit super arriscado. Mas está muito bem feito. Que ele diz que a pedofilia deve ser incrível, deve ser muito bom. Do ponto de vista do pedófilo. Do ponto de vista do pedófilo. Porque ele diz, porra, tendo em conta a repercussão que existe, penas de cadeia, o estigma na sociedade, o sofrimento dos outros, tem que ser muito bom para tu não te conseguires controlar. Ele diz, eu adoro chocolate Mars. Mas se me dissessem que se eu metesse mais um chocolate de Mars na boca, ia ser ostracizado, ia ser preso, ia ser visto violado na prisão, tudo isso, eu dizia, não quero comer mais chocolate de Mars. O que faz que para o pedófilo tenha que ser uma coisa incrível. Sim, melhor que chocolate. Para o pedófilo. Está muito bom. Mas sim, era... E então, o que eu estava a dizer, para concluir, o pedófilo já é o excremento da sociedade que, para mim, podia ser... podia ser pena de morte, não me opunha a isso. O padre pedófilo é ainda... Imagina, chegas ao fim do jogo e descobres que há um nível bónus. O padre pedófilo é o nível bónus do excremento, porque é tu advogares uma coisa e dás ali com crianças e dás catequese ou o que seja. E mais que é... o teu dever ser proteger aquelas pessoas, entregar cuidado e tu aproveitaste dessa posição... Não é? E os padres faziam muito isso, que era não só do respeito, não é? Que havia muitas crianças na Irlanda, não é? Tens respeito, se o padre dizia... E fazes um voto de celibato, quer dizer, vives na hipocrisia que não podes casar com uma mulher, não é? Ou ter sexo com uma mulher, e depois andas a foder criancinhas. E mais, isto significa que tu nem sequer acreditas mesmo em Deus. Porque senão não fazias isto. Porque sabes que aquilo, a não ser que aches que Deus que aprova a pedofilia. Não é? Porque senão tu estás a fazer aquilo e a pensar, estraguei, porque se Deus perdoa muita coisa, mas à partida, ou então não, é mesmo hipócrita ao ponto de achar que podes foder criancinhas e que a seguir vais-te confessar e rezar e que Deus, tudo bem. Está tudo bem. Te arrependeste então? Tem um nojo. É um bocado a mesma coisa que tu seres uma assistente ou um assistente social em que recebes crianças que foram abusadas violentamente, foram espancadas. E tu, num orfanato, onde seja, ires tratá-la da mesma maneira. Ou seja, como vimos agora, há uns casos, não é? E até... Ou seja, o teu dever é proteger e isso torna ainda a coisa mais... E até mais na casa asquerosa. na Menino Jesus. Chamava-se a casa do Menino Jesus. Eu até fiz um vídeo sobre isso. E o Menino Jesus também apanhou ou foram só os outros meninos? Não, eu fiz o vestido de Menino Jesus e na casa do Menino Jesus eu dizia, meus amigos, isto é mentira, não se passa aqui nada. É uma instituição religiosa que recebe crianças com problemas e depois as tratava mal. Mas isso também acho que não são religiosas, atenção, não é exclusivo.
Para fecharmos, em jeito de despedida, vou-te perguntar, vais a algum festival de verão? Fui eu ao live, mas foste trabalhar. Fui trabalhar. Depois não devo ir a nenhum, não. Eu não sou muito de festivais. Pronto, para fechar, vamos falar de festivais de verão. Mas nunca fui. Nunca foste a nenhum? Não. Tinha ido ao live já? Eu também não. Fui só um que era de verão, mas não é bem o festival de verão, que já falámos aqui, que é o Boom, que é um festival um bocadinho diferente, não é? O Boom Festival. Que foi uma experiência muito agradável, muito interessante. Então se calhar não estamos habilitados para falar de festivais de verão, sendo que eu não fui, tu também não? Não, eu não. Acho que já passou a idade. Sim, já passou a idade. Okay. Já passou a idade. Para ir é para acampar. Sim. E eu já não tenho idade para acampar naquilo. A menos que seja cigano. Sim, a menos que seja o cigano. O gajo está habituado, aquilo até são boas condições. Melhores do que as que tenho em casa. E podes ir lá vender droga falsa como fazem na... Sim. E então, eu não sou muito de ver música ao vivo. Eu gosto de ouvir música. Não sou muito de ver música. Eu vou ouvindo umas coisas e tal. Portanto, se eu for para o festival, é pelo ambiente. Se os meus amigos se juntassem todos, olha, vamos todos no festival, siga. Agora, eu não vou para o festival com a minha namorada, porque eu sei que vou acabar à porrada. Não achas? Vou acabar à porrada, porque lá está, eu não tenho paciência para putos estúpidos já. Mas achas que os putos estúpidos estão lá só para se meterem com mulheres? Acontece, já nas discotecas é o que é, não é? E não é andar à porrada, mas sei que me vou chatear. Eu não posso, imagina, vais 2 horas, e só com outra pessoa, e especialmente com a namorada, para um festival é mau, vais à casa de banho, demoras 1 hora na casa de banho, está ali ela sozinha. Isso é outro problema. Sabes? Para mim a questão é a questão de filas para mijar, filas para ir beber cerveja, filas para chegar não sei onde, pó. E a questão que as pessoas mais novas vão aprender é que se há algo que muda com a idade é a tua capacidade de sacrifício em função de teres prazer. Por exemplo, eu aos 20 anos chegava a fazer, lembro-me agora de umas férias que fiz, 40 km à noite para ir numa tal discoteca. E depois se calhar esperar meia hora para entrar. E eu acho que com o tempo tu vais perdendo isso, vais perdendo essa capacidade de, olha, queres conforto. Queres conforto e depois também, no meu caso, já saí tanto, já em tanto lado, já fiz tanta coisa que já andei neste carrossel. O prazer que aquilo te pode dar aos 20, que é uma novidade e faz parte das tuas ambições, já não te vai dar mais tarde. Aliás, eu vivi em 2 países, onde que eu acho que são países ou culturas que têm uma enorme capacidade de sacrifício em função do prazer, que é a Espanha, porque tu... então quando eu mudei para Madrid que ainda se podia fumar, entravas nos sítios, tudo acotovelado, a gritar, papéis para o chão, não sei o quê, mas o pessoal estava lá. E no Brasil, onde há, por exemplo, um bloco de carnaval no Rio de Janeiro que junta 1 milhão de pessoas no centro, e a questão é, no meio de 1 milhão de pessoas, tu não te consegues divertir. Lamento. Não dá. Lamento. A não ser aqueles malucos que andam à volta durante a peregrinação em Meca. Que andam à volta da Quebá, agora não me lembro do nome, como é que chama a pedra, o monumento, mas que andam ali, já deves ter visto essas imagens, andam ali todos, tipo lemmings à volta, não é? Esse aí parecem estar a curtir. Esses estão a curtir, está a bater bem, está a ter uma pastilha, de certeza. Nunca foi a minha cena, lá está. Eu sou capaz de abdicar de conforto, não é? Já dormi há 3 anos, não foi assim, ando na casa do Ocupas. Fiz um Interrail com uma quantidade absurda de material e de roupa às costas durante 2 meses e gostava de fazer outro Interrail ainda, portanto ainda estou para isso, dormir em hostel com o pessoal a ressonar e não sei o quê. Agora, obviamente prefiro um hotelzinho, com o meu quarto, com a minha privacidade, com o conforto para mim. Mas sempre preferi. Nunca achei que era fixe dormir num quarto com outros 10 homens que eu não conheço de lado nenhum. Estás a ver? Todos bêbados, e gajos a chegar às 6 da manhã. Chegar às 6 da manhã e porrada no quarto, como houve, não foi comigo, mas com outros gajos. Não... Mas olha, os festivais de verão, independentemente da nossa rabugice de velhos marretas, depois é uma coisa... fazem parte de uma narrativa atual, que é a narrativa do prazer intenso e constante. Se tu fores ver os anúncios, é sempre aquela coisa, vais construir memórias, vais fazer grandes amizades, vais ter os maiores momentos da tua vida. Não é? Ou seja, isto tem a ver um bocadinho com a narrativa. Eu acho ótimo, vão todos para os festivais de verão e fumem chaus e dançam e realmente criem essas memórias, mas há aqui
um reflexo do que é hoje em dia a sociedade, da obrigação de tu seres feliz a toda a hora, não é? É como se vivesses num anúncio de cerveja, não é? Os teus amigos e uma daquelas carrinhas pão de forma em Sagres e uma gaja gira agora, a dar-te um beijo, conheceste agora, e não sei o quê. Mas na realidade estás bêbado a vomitar, estás a vomitar no canto. Exatamente. É só isso. Mas sim. Mas lá está. E depois há outra coisa, que é caro. Pois é caro, porque não é só o bilhete, é comida e a bebida. E eu sou um menino para beber bem. Sim. Eu não fico contente com 3 imperiais. A 2€ e tal, portanto já estamos a falar, são 10€. Não fico bem. Este menino tem que beber para aí 40€ de cerveja. Este menino tem que beber o equivalente ao bilhete em cerveja. É verdade. E então, é muito caro para o que me dá retorno. Sim. Mas, por exemplo, ia muito a Queimas das Fitas, em Coimbra. E era barato. E a Coimbra fui muitas vezes às Queimas das Fitas. Também, a maioria das vezes, o meu primo arranjava-me bilhetes. Mas ia lá, era um ambiente que eu gostava. Mas aí o cartaz é mais pobrezinho, não é? Não, tinhas bom, não, era nacional mais. Sim. Nacional. Tinhas... Sim, mas muitos desses cartazes também eu prefiro, se calhar, por exemplo, fui ver da Weasel à Queima das Fitas e gostei. Foi fixe. Vi José Cid na Queima das Fitas. O gajo a chamar nomes a toda a gente. Está calado, não sei o quê. E pá, portanto, prefiro isso do que ver, se calhar, uma banda que não... Por exemplo, eu estava lá no Alive ver os The Weeknd. Eu conheço alguma outra música da rádio, mas não... Não aqueles nem refez. Não. Nhecas, exatamente. Gostava de ter visto, por exemplo, agora a história do hip hop Tuga, em que foram vários gajos fazer. Gostava de ter visto também o Kendrick Lamar, também gostava. Isso gostava, mas não... Um gajo tem que trabalhar, percebes? Isto é os putos, depois vão se queixar, depois não há dinheiro para virem às nossas festas de anos. Depois não há dinheiro para pagarem aqui o podcast. Sim, o jantar é 12€, é muito caro, e depois estiveste nos festivais todos. Eu vou lá ter, aquele pessoal que eu vou lá, jantar em casa e vou lá ter. Sim, vou lá. Tudo bem. E depois só vi 2 imperiais, então pronto, mete-se aí na conta, não é? Preciso também. Olha, isto está-se a fazer tarde, eu tenho que abalar. Não é? Sim, eu tenho que ir também. Tens que fazer gravações. Tens que pegar agora, não é? Tens que pegar ao trabalho. Vou ali para a porta da técnica. Já agora. Que horas é que largas? Obrigado pela deixa. Agradecer novamente à Rádio Zero, no Instituto Superior Técnico, onde nos encontramos a gravar este bonito podcast. Sabes que estarmos a gravar aqui, para mim, tem um efeito literário. Não sei se sabes, mas Marcel Proust... eu fiz este saco, mas o meu francês é de onda, atenção. O Marcel Proust, há aquela imagem dele a comer uma madalena, e foi isso que o transportou às memórias de infância e o fez escrever todos os volumes de Em Busca do Tempo Perdido. E aqui acontece algo parecido, só que não é com uma madalena fofa e uma chávena de chá. É sempre que nós chegamos aqui ao estúdio, temos que atravessar uma das cafetarias. Sim. E sabes aquele cheiro de cantina de faculdade? Sim. Pumba, remete-me logo para as cantinas da faculdade. Eu remete-me para a cantina do infantário. E olha, também aconteceu-me isso, exatamente. É mais isso. Aquele cheiro de sopa. Aquele cheiro de sopa, a hortaliça e com um pouco, se calhar, também de suor naqueles dias mais abafados das crianças. Com a Dona Custódia. A minha era a Dona Carolina, que servia arroz com as mãos. Olha, bem bom. Ela era indiana. Então é normal. Não era. Era só um bocado de javarda mesmo. Mas a mim, além de me trazer isso, cada vez que passo ali na cantina, traz-me mesmo memórias da faculdade, porque eu andei aqui e não são boas memórias. Olha, não, são boas no sentido de que eu tinha 20 anos. Era mais fixe ter 20 anos. Eu não acho que era mais fixe ter 20 anos. Eu, por acaso, não gostava de ter 20 anos outra vez. Eu gostava do mínimo. Eu gostava de ter 2 anos outra vez. Com 2, se calhar, já é melhor, porque não tens que ir trabalhar, não tens que chatear. Não é porque eu tenho pesadelos recorrentes que tenho que voltar a estudar, que me falta uma cadeira, não sei o quê. E eu, se tivesse agora que voltar a fazer o curso de Engenharia Informática, eu passava. Davas um tiro na cabeça. Dava um tiro, não dava, não fazia, mudava para Sociologia, uma merda assim. E a Sociologia está sempre a dizer que eu estou a trabalhar em si. Dá para inventar nas perguntas. Isto é pergunta de desenvolvimento. Sim, é subjetivo. Professora, não, isto é a minha opinião, quer dizer. E então traz-me esse... Porque gostava de ser mais novo, não é? Porque ser velho é uma treta. Mas olha, é o que é. Olha, os votos para este verão, para os nossos ouvintes. Pois é, vamos despedir-nos. Vamos despedir-nos durante o mês, não é? Pois é. Curtam largo. Agarra o verão. Curta o verão mesmo, estás a ver. Namorisquem. Não conduzam bêbados. Se comprarem droga, comprem da boa. Sim. Porque, não é? Façam sexo com preservativo. Sim. Se for na praia, 2 preservativos. Cuidado com a areia. Sim, cuidado, carranha e faz feridas. Sim. Cuidado com a super gonorreia que anda aí. O peixe-aranha.
Cuidado, se forem gordos, metam halibut dentro das coxas para não assar. Eu sei do que falo. Sempre pelo menos 2h30 depois de almoçarem antes de irem ao banho, não é? Que fazer a digestão. Antes de irem ao banho. Se forem para a Rua da Oura, cuidado com a porrada. Com gajos nus e investidas de polícia a cavalo. E com a sida também. Mais... Tenham cuidado onde se sentam, que podem apanhar sida, não é? Que isto é uma que se pode apanhar no banco. Num banco. Sentarem num pénis com sida... Apanham sida. Aí é possível. Aí é possível. E portanto, com este voto de sentar-se nos pénis... Sentar-se em pénis... ou sentem-se noutra coisa qualquer, o que vos mais aprouver, porque nós, ao contrário do Gentil Martins, não sentimos que haja anomalias nos sítios onde vocês querem sentar. Desde que não seja um homem a sentar-se no meu pénis, pá, por mim tudo bem. Percebes? Não... Lá está. Pode ser gay, e tu a sentar-te num pénis de um homem? Também não. Também não é. Também dispenso. Não tenho atrás. Se tivesse, eu adorava ser bissexual. Sabes a oferta que se abre. Sim. Sabes que o Woody Allen tem uma frase disso que é... tenho inveja dos bissexuais porque me safaria muito melhor num sábado à noite. É verdade, eu adorava ser. Era muito mais oferta, muito mais fontes diferentes de prazer. Exatamente. Portanto, adorava. Só que, pá, infelizmente, quando eu olho para um homem, posso sentir tudo, uma panóplia de... Posso sentir amizade, posso sentir amor, admiração, repulsa, ódio, mas nunca sinto a excitação sexual. Sim. É só por isso que eu não sou bissexual. Portanto, se virem o Guilherme nestas férias, escusam de lhe tocar no pénis, que não vale a pena. Não vai dar. Ofereçam-me cerveja. Sim. Mas não me nada, não. Se faz favor, para depois conseguirem... ou pelo menos digam, olha, isto tem tal droga, não é? Sim, que é para tu te preparares. Põe para depois se sentarem no meu pénis. E pronto, é assim. Não percam a segunda temporada de Sem Barbas na Língua, a estrear em setembro. Sim. Os que não ouviram todos os episódios... Voltem para trás, aproveitem as férias quando as vossas mulheres ou os vossos filhos ou os vossos maridos ou quem quer que seja estejam a ser chatos, metam os auscultadores e ouçam disto de empreitada. Viagem para o Algarve com a família e com os putos a gritar, metam os fones e vão ouvir isto. Olha, só para terminar, nós às vezes não falamos devidamente dos nossos ouvintes, que têm sido muito queridos mesmo, a maioria deles. E houve um ouvinte no Canadá, que já é imigrante no Canadá há muitos anos, que nos escreveu a dizer, acho que o filho dele tem 5 anos. Portanto, imagino que só fala português em casa, não é o filho dele. E ele diz que mostra o podcast ao filho, para o filho aprender o bom português, e que teve muito orgulho quando o filho ouviu pela primeira vez a frase escorbuto no escroto. É isso. E cabrões, que acho que isto foi tu que disseste. E, pá, estarmos a contribuir para a educação de uma criança. Tu já viste o trabalho que nós estamos a fazer? É verdade. Queria só também, já agora, ensinar-lhe uma palavra nova neste podcast. Cona. Sim. Que é pipi. Mas não se diz, ouviste? Se estiveres a ouvir, não se diz. Não se diz. A não ser que queiras ser popular na escola. Não digas. Sim, exatamente. E pronto, e é com esta bela palavra que ilustra a nossa admiração pelo sexo feminino que nos despedimos. Indeed. Bom verão, rapazes. Se bem que não falámos disso, pipi pode ser uma coisa linda, como pode ser uma coisa feia. Pipi? Pode ser. Nunca viste um pipi feio? Na internet. Não estou a dizer ao vivo. Até ao vivo. Há pipis que são feios. Tal como há pilas que são feias. Sim, porque agora há uma mania que o porno dá... há uma preocupação feminista de que o porno, que é o culto da vagina perfeita, e que há miúdas a operarem-se porque não têm a vagina perfeita e não sei o quê, então que o porno não sei o quê. A maioria dos homens que está contente com qualquer vagina não precisa que ela seja perfeita. Não, se há alguém que o porno dá padrões que não são reais, é aos homens, não é? Os homens é que vivem com a insegurança de verem porno e dizer... O meu é metade disto, meu amigo. Onde é que está o resto? Onde é que chega o resto? Portanto, esta coisa agora... isto não é? Que prejudica o sexo feminino. Não, prejudica os dois. Estejam contentes com o que têm, porque não dá para mudar. Não dá para mudar. E há gostos para tudo. Há quem goste de um pipi bem arrumadinho. Há quem goste de um pipi com crista de peru. Como dizia já não sei quem. E como escreveu o Alexandre O'Neill para o Instituto de Socorros a Náufragos, amar e mar, a ir e voltar. Não se afoguem e não batam com a cabeça nos fundos e fiquem paraplégicos. E se puserem a toalha debaixo de uma arriba que tem lá o sinal, vocês merecem morrer. Sim. E não só merecem morrer, como merecem que não haja uma única entidade pública a mexer o dedo e a gastar dinheiro do Estado para vos ir desenterrar. Vocês ficam com o funeral feito ali e a vossa família que vai pôr umas flores em cima dos calhaus que vos esmagaram a pinha, porque vocês são uma merda. Mas haverá sempre alguém na internet que vai escrever:
As minhas orações e os meus pensamentos estão com a família das vítimas. Estão com a família, ficam lá enterrados agora. Está lá, ainda por cima está lá, não é preciso estar, é para burros, cuidado que está aqui. Então calhaus cá em baixo, caíram lá de cima, é fácil de saber. Cá está o Guilherme no final a mostrar a sua intolerância com a estupidez humana. Sim, se há algo que marca os 14 episódios desta primeira temporada, é essa nossa. Andamos a gastar dinheiro a fazer campanhas, porque as pessoas não se porem ali a imprimir placas. E as pessoas continuam-se a pôr. Porque está sombra e bate menos o vento. Morre. Até setembro. Bom verão. Até setembro. Depois venho mais calminho.